Sejam bem-vindos de volta à série Mentalidade Financeira e Consórcio, onde na verdade a gente vai falar muito mais sobre mentalidade do que o consórcio em si. Porque como eu disse no primeiro episódio, se você não mudar a sua mentalidade, não tem como a gente falar sobre consórcio. Se você não começar a pensar a longo prazo, se você não passar a abrir mão de prazeres momentâneos e imediatos para construir algo no futuro, se você não passar a ser uma pessoa planejadora que pensa em economizar, dificilmente a gente vai conseguir falar sobre consórcio. Porque aí vai acontecer exatamente o que acontece com a maioria das pessoas que buscam consórcio. Contemplação rápida. E muitas vezes a contemplação rápida, ela não é interessante. Mas eu não vou falar sobre isso hoje não. Hoje eu vou falar sobre a música da Elis Regina. Como Nossos Pais. Já ouviu falar nessa música? Acho que todo mundo já ouviu falar nessa música, né? Trouxe uma colinha aqui, porque o assunto é extenso. Aí você vai me perguntar, mas Neila, você não disse que ia falar sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária? Vou, mas é que eu achei uma conexão aqui entre a música e um dos fatores aqui principais que o livro aborda. Na música da Elis Regina, tem um trecho que ela diz assim: e apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E isso significa o quê? Eu fui buscar, inclusive, o significado da música, né? Porque eu ouvi esse trecho e falei, poxa vida, é a repetição de padrões. E eu fui buscar o sentido dessa música. E justamente o refrão é um lamento de, apesar da gente ter feito coisas diferentes, a gente repete os padrões dos nossos pais. E o livro Os Segredos da Mente Milionária fala muito isso. Ele fala sobre o padrão que a gente tem de dinheiro. Ele é construído na nossa infância. Baseado no quê? Baseado no que a gente vê dos nossos pais, baseado no que a gente ouve dos nossos pais. E isso é muito verdade. Porque quando você está numa família que acusa o dinheiro como algo ruim, dificilmente eu digo assim, é mais difícil para a gente quebrar o padrão de que o dinheiro é ruim. E mesmo muitas vezes quebrando, você convive com aquela conversinha na sua mente, falando que o dinheiro não é bom, ou então que você não precisa de tanto, por que fazer tanto, por que trabalhar tanto, e a gente não entende ou não reconhece que esse padrão foi construído na infância. Então o livro aborda principalmente isso. Esse é o ponto principal do livro. Os padrões que a gente tem sobre dinheiro vêm da nossa infância, vêm dos nossos familiares, do que a gente escutou quando a gente era criança. E o que acontece? E isso vai criando uma programação na nossa mente. Mesmo que a gente entre no emprego ou comece a empreender e ganhar mais dinheiro, se o padrão que a gente construiu na nossa infância foi um padrão de que o dinheiro não é bom, que o dinheiro escraviza a gente, que o dinheiro é coisa de que gente que tem dinheiro não presta, você vai fazer de tudo para se livrar desse dinheiro. E isso é inconsciente. Então, por isso que muitas vezes a pessoa ganha um dinheiro e logo ela acaba com aquilo. Isso explica muito o porquê 70% das pessoas que ganham na loteria perdem todo o dinheiro. Por quê? Porque o padrão dela não está programado para que ela tenha dinheiro. Ela não cresceu numa família que, primeiro, que tenha uma educação financeira, né? Porque provavelmente a família não tinha, e porque ela entendeu desde pequena que o dinheiro não é bom. Eu até lembrei de um episódio que aconteceu na minha juventude. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, e eu sempre gostei muito de cuidar da casa, né? Os meus pais sempre tiveram uma situação muito humilde. E quando eu comecei a trabalhar, uma das vezes que eu mudei de emprego, eu quis trocar todos os móveis da casa da minha mãe. E o meu pai, quando viu, ele não ficou contente, ele ficou bravo. Ele falou pra minha mãe: nossa, onde já se viu ela comprar tudo isso? O que a minha família vai pensar? Que a gente tá rico, como se isso fosse algo ruim. Então esse foi o padrão que eu cresci na minha casa. Meu pai, excelente pessoa, amo de paixão, mas nunca fez questão de ter nada bom pra gente. Sabe aquela pessoa que não faz questão? Tudo tá bom, não quer comprar um móvel novo, não quer trocar um eletrodoméstico, nunca quis fazer uma viagem. Assim, carro, às vezes ele pensava, mas também nunca teve muita condição. Então, o padrão que eu cresci, que eu convivi, foi esse.
do meu pai, não fazendo questão das coisas, né? Não pensando no nosso futuro. A minha mãe começou a trabalhar já quando a gente era mais velho, enfim, muito mais controlada com dinheiro, mas eu cresci nesse padrão. E todos os dias eu preciso trabalhar esse padrão na minha cabeça. Porque todos os dias eu tenho dificuldade de me sentir merecedora. Então todos os dias eu tenho que lembrar que eu mereço. Todos os dias eu tenho que lembrar o quanto eu trabalho para conseguir as coisas que eu tenho. Todos os dias eu tenho que lembrar que eu quero mais para proporcionar coisas boas para minha família, inclusive para meu pai e para minha mãe. Que eu quero crescer para de repente ajudar outras pessoas. Esse é outro, como se diz, pilar desse livro, sobre a gente reconhecer os padrões, né, que influenciam na nossa vida. Por que eu penso assim? Por que eu acho que eu não preciso mais? Por que, não, eu cheguei aqui, tá bom? Isso vem da minha infância. Então, reconhecer, aqui ele fala, né, reconhecer o padrão e trabalhar esse padrão. Como que eu posso trabalhar esse padrão? Reforçando na sua mente, outro ponto do livro sobre afirmações positivas, reforçando na sua mente que você pode, que você merece, que você é trabalhador, que o dinheiro não vai te transformar numa pessoa diferente, né? O dinheiro, ele não transforma ninguém, ele potencializa quem você é. Então é você entender que o dinheiro, ele vai te servir e não você vai ficar a serviço do dinheiro. Então essa é uma questão muito importante também. Afirmações, como eu falei, procurar conhecimento e se envolver com pessoas que tenham conquistado algo, que tenham um estilo de vida que possa também potencializar isso em você, porque a gente é produto do meio. Então, se você se envolver com outras pessoas, aquele estilo de vida, aqueles pensamentos, querendo ou não, acabam te influenciando. Então, por isso que eles falam também hoje em dia sobre o poder da ambiência, né? De você estar com pessoas que tenham aquele estilo de vida que você quer ter, ou que chegaram aonde você quer chegar. Isso vai criar novos padrões na sua mente. Você vai meio que resetar aquilo que você trouxe da sua infância e instalar um novo padrão. Por isso que é importante também a gente buscar conhecimento, buscar pessoas que possam mostrar pra gente novos caminhos, novas opções, novos conceitos, novas concepções sobre o dinheiro. Vamos ver aqui se eu perdi alguma coisa. Falei aqui sobre a questão dos padrões, né, que a gente repete, os padrões dos nossos pais. Contei aqui sobre o exemplo, né, do meu pai, da preocupação dele sobre o que os outros iam pensar pelo fato de eu ter comprado os móveis para casa. Falei o quanto é importante a gente fazer afirmações positivas sobre merecimento, sobre as mudanças de hábitos, entender o nosso comportamento financeiro e principalmente buscar exemplos que possam nos ajudar a criar novos padrões. Controle do destino, entender que a riqueza depende de você, não do seu emprego ou do seu chefe. Pessoas ricas tomam controle de suas vidas e finanças. Aí muita gente vai pensar assim, mas eu sou CLT, como que eu vou ter o controle da minha vida e das minhas finanças? Você pode ser CLT e investir. Você pode ser CLT e empreender em horas vagas. Agora, é importante que você não fique limitado a um salário. Quem pensa em riqueza, e o livro é Os Segredos da Mente Milionária, ou seja, é para quem pensa em ficar rico. Para quem pensa em ficar rico, não dá para depender unicamente de salário fixo. Você tem que ter renda passiva, você tem que ter renda extra, você tem que empreender, mesmo que seja paralelamente. Desafiar crenças limitantes, superar a crença de que o dinheiro é ruim, de que o dinheiro é sujo. Falei sobre isso também, né? Que quem é rico é ruim. A gente tem muito essa crença. O brasileiro tem... Não sei se é só o brasileiro que tem só essa crença, mas as pessoas de baixa renda, de famílias humildes, crescem muito com essa crença. Trabalho e foco. Para enriquecer é preciso uma dedicação intensa, trabalhar duro e manter o foco. Sim, não tem como ser diferente. Ilusão de quem acha que será diferente, ilusão de quem acha que eu vou jogar na loteria e vou ganhar, e mesmo que ganhe, a tendência é que perca tudo. Entendimento e reafirmação. Entender e constantemente reafirmar o seu compromisso com a prosperidade é crucial para alcançar a riqueza. Então, se você não entender esse compromisso, se você não reafirmar esse compromisso, se você não se lembrar constantemente os porquês, você vai acabar deixando de lado e você vai acabar sendo, mais uma vez,
produto do seu subconsciente, produto do que você trouxe da sua infância. Então é muito importante que a gente busque, primeiro, entender os padrões que fazem com que a gente haja da maneira que a gente age. Segundo, a partir do momento que você entendeu esses padrões, é trabalhar constantemente para que você mude esses padrões, entendendo que o mundo ele é abundante, o mundo ele traz possibilidades e oportunidades para todo mundo. E eu digo que hoje, na era que a gente vive, nunca teve tanta oportunidade e tanto conhecimento espalhado de maneira gratuita, inclusive, para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente rompa com esses padrões que dizem que a gente não pode. Te espero no próximo episódio.